Olá, Kalina. O Leonardo é mestre em contabilidade, gestão empresarial, pós-graduado em finanças e perícia. Atua como perito desde 1998 nas áreas trabalhista, civil, empresarial e tributária. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Bom, quais são as maiores dificuldades que o perito contador encontra ao ingressar no mercado de trabalho e como é o mercado de trabalho no Distrito Federal? Bem, a entrada no trabalho, falando especificamente na área contábil, perícia, ela não é muito fácil, uma vez que a relação entre o magistrado e o perito é uma relação de confiança. Então, eu sempre falo para aqueles que desejam entrar nesse mercado que o principal caminho, ou o caminho, vamos dizer assim, mais fácil, seria ele atuar como um assistente de um perito nomeado numa causa em que ele esteja sendo o responsável. O mercado de Brasília, em função da quantidade de tribunais que aqui nós temos, principalmente em primeira instância, segunda instância e até mesmo na esfera federal, ele é um mercado bastante promissor e ele necessita cada vez mais de profissionais habilitados e que, de fato, auxiliem o magistrado na solução e nas respostas aos quesitos constantes do processo. E como o laudo pericial auxilia na tomada de decisão do juiz? Bem, para responder essa pergunta, eu teria que voltar um pouquinho antes e entender o porquê que o magistrado ele solicita o laudo pericial. Muitas vezes numa causa existe um aspecto muito técnico, específico de uma profissão, isso pode ser na parte de engenharia civil, em ciências contábeis, na área médica. Então o juiz ele não domina aquele ramo do conhecimento. Então para isso ele tem que nomear um perito. Este perito terá que responder a alguns quesitos que possam levar o magistrado a ter um maior grau de precisão na hora de tomada da sua decisão. Tanto isso é verdade que nós estamos falando da nomeação por parte do magistrado, mas as partes envolvidas num processo, elas também podem nomear os seus peritos. Né? Pode ser para acompanhar, pode ser para fazer uma contraprova. Então, o trabalho do perito ele é de fundamental importância porque ele vai auxiliar o juiz em decisões das mais variadas ordens, seja na ordem econômica, ambiental, na parte de construção. Então, o perito, apesar de não ter a sua atividade, no meu ponto de vista, muito divulgada perante a sociedade, mas ela é de fundamental importância. E a profissão perito contador oferece riscos à integridade física e moral do mesmo, tendo em vista que o trabalho necessita de investigação? Eu não vejo dessa forma que você vai correr algum risco, até porque essa investigação, se nós focarmos na parte contábil, ela vai se ater fundamentalmente a documentos constantes nos autos do processo ou no interior da empresa. O perito contador, ele vai ter que, em função de técnicas, né, que são consagradas, aplicação da legislação, ele vai ter que emitir uma opinião, e é importante destacar que nós, peritos, nós temos uma responsabilidade muito grande ao emitirmos uma opinião. Destaca-se também o fato de que o perito, ele, por ser um técnico, ele vai emitir a sua opinião com base em provas, em documentos, dependendo do caso, e até mesmo em testemunho, e tudo isso vai compor o laudo assinado pelo perito, e isso vai instruir o processo. Então, existem penalidades para o perito caso ele, por exemplo, venha burlar uma prova, caso ele tenha uma determinada desídia na condução do processo, ele vai responder perante a justiça e o trabalho do perito, é importante frisar, que nós vivemos de credibilidade. Como eu disse lá no início, é uma relação de confiança entre o magistrado que lhe nomeia e você. Então, ou até mesmo uma das partes, um advogado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao emitir um parecer. Nós temos que conferir os documentos, refazer os cálculos. Muitas vezes, vou citar um exemplo, recentemente eu fui contratado
por um advogado numa ação trabalhista em que eu tinha que fazer uma contraprova do cálculo apresentado pela perícia da empresa que estava sendo alvo no processo. E é engraçado que, ao final dos meus trabalhos, eu constatei que o cálculo da outra parte estava equivocado. E aí o que aconteceu? No meu laudo, que vai instruir o processo, eu expliquei o porquê da diferença. Então, como era uma causa trabalhista, eu tive que pegar cada vamos dizer assim, verba, não era verba rescisória, na realidade era uma reclamação de horas extras. Então eu tive que pegar cada um e explicar no mês, no dia, qual foi a diferença, qual foi a metodologia de cálculo que a outra parte utilizou e que eu tecnicamente entendia que não era mais adequada. E isso no montante geral, só para vocês terem uma ideia, deu uma diferença favorável a reclamante de aproximadamente R$2.000. Então, quando você emite uma opinião contrapondo algo que já existia, que foi o caso, você tem que ter muita certeza. Por quê? Porque com certeza a outra parte ela não vai, perante o juiz lá, provavelmente ela não vai aceitar. E aí vai entrar no embate técnico entre peritos. Por que eu resolvi fazer um cálculo de determinada maneira e ele não? Então você tem que ter muita segurança e firmeza naquilo que você faz. Então eu não vejo assim questões relacionadas ao risco moral. Não. O risco moral, eu diria que ele existe se você não fizer o trabalho com toda a dedicação e técnica necessária. Aí, moralmente, você vai ficar desmoralizado, porque quando se nomeia um perito, é justamente para ele auxiliar na solução ou na resposta de determinados itens. Então, se você não contribui, aí, moralmente, eu acho que até profissionalmente, você fica prejudicado. Agora, de outro lado, a questão física, vamos assim dizer, de agressão física, eu não vejo assim muita possibilidade disso ocorrer, até porque os advogados e o próprio juiz, quando conhece o Código de Processo Civil, está dito lá quais são as atribuições de um perito e o que ele deve fazer e como ele deve se portar. E, neste caso, a justiça ela nos dá proteção. Qualquer menção de ameaça e tudo, imediatamente você vai ao juiz e comunica o fato. Agradecemos a participação do Leonardo, aos esclarecimentos dados e voltamos aos estudos. Assim chegamos ao final de mais um Contabilidade em Foco. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima semana.